Vocês que nos seguem nas redes, hoje vamos falar sobre leis trabalhistas e leis previdenciárias. Como isso vai impactar na sua vida. E os meus convidados nessa noite é Dr. Maurício Branco, Daiane Ribeiro e Dr. Eduardo Hassan. Então, eu estava nos bastidores conversando com eles e fiquei tensa com algumas questões que eu vi que o negócio não vai ficar bom nem para um lado nem para o outro. Então, muita coisa vai acontecendo em 2018. Eu começo com o doutor Maurício. Há quem diga que as leis trabalhistas foi ruim para um empregado e o empresário está se dando bem. Eu gostaria que você esclarecesse realmente quais foram essas mudanças iniciais lá em novembro, o que está em vigor e o que vai mudar, você vai falar mais para frente. Então, nos explique realmente o que é essa reforma trabalhista. Olá, Fátima. Primeiramente, muito boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui da plateia. É uma honra estar aqui junto do Carreiras e Oportunidades. Pois bem, a reforma trabalhista, acho que se tem uma palavra que pode defini-la muito bem, ela é complexa. E ela envolve uma alteração num conjunto de mais de 100 artigos no âmbito da CLT, e os impactos disso a gente ainda está, na verdade, tentando mensurar, né? Eu penso que o texto de lei, malgrado chamado de reforma, ele não foi pensado como um conjunto todo. E é interessante, porque o direito do trabalho, no mundo todo, historicamente está ligado à proteção de uma das partes, que é o trabalhador. Eu tive o cuidado de ler as 1.340 emendas propostas, né, para a formação do projeto de reforma trabalhista, e, na maior parte delas, o argumento é o mesmo, que é necessário rever essa ideia de proteção. Então, por um lado, o argumento apontado pelo nosso legislador foi que era necessário dar maior liberdade às partes na relação de trabalho para que o trabalhador pudesse negociar com o empregador. Isso pode ser uma coisa positiva, mas também pode ser algo complicado, porque nós sabemos que nem todas as relações o empregado consegue sentar e negociar de igual para igual com o empregador. Mas nessa questão do... Foi bom realmente só para o empresário ou para as duas partes? O que é que você vê como cidadão e empregado também? Olha, sem qualquer dúvida, é mais vantajoso para o empregador. Quando a gente fala reforma trabalhista, é um conjunto de normas realmente grande. Por exemplo, temos algumas coisas que são positivas para o trabalhador também. Digamos assim, uma melhor delimitação da aplicação de multas em caso da carteira de trabalho não ser assinada. Isso é algo que a gente entende como sendo positivo. A figura do representante dos trabalhadores é positivo também. Mas a maior parte das alterações se entende que foi feita, na verdade, para prestigiar mais o lado do empregador do que o lado do trabalhador. Não me diga um negócio desse, não. Porque quem é empresário aqui, as pessoas já não gostam, não vão querer mais apoiar o empresário. Porque, assim, se você pensar, acho que a única lei que funciona no Brasil é a trabalhista. Concordam? Botam o empresário no pau, desculpe, né, que é essa expressão, e muita gente fale, fecha, não tem emprego, não tem desenvolvimento. Eu concordo. Sem qualquer dúvida, eu acho que melhorar o ambiente negocial brasileiro é uma necessidade. Isso é uma demanda de todo mundo que é empresário no Brasil já há muito tempo. Eu acho que isso vem a partir de uma série de ideias, inclusive clareza nas normas, né? Isso ajuda a criar um ambiente negocial melhor. Mas é uma relação, e numa relação não tem como a gente imaginar que vai melhorar só para uma das partes. O ideal é que a gente melhorasse para as duas partes. E aí a relação como um todo ela melhora. Mas não melhorou para as duas partes, não? Em alguns aspectos, sim. Em outros aspectos, a doutrina, né, a melhor doutrina, entende realmente que não. E você é contra ou a favor dessa reforma? Alguns dispositivos eu sou a favor, outros, alguma parte deles, eu chego a entender que são inconstitucionais. Que pessoa é essa que está escorregando? Não estou entendendo. Né? Eu também quero saber a sua opinião, porque você, como um funcionário público, né, está em defesa do município, mas eu gostaria que você falasse essa relação do empregado e empregador como pessoa física mesmo. Como você percebe? Porque não há desenvolvimento sem empresas privadas. O pequeno, o médio é quem desenvolve um país. É fato. Então, quanto mais empresa fecha, mais gente desempregado. A realidade é que a gente não vai rever esses 14 milhões de desempregados. Não existe essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? Mais gente empreendendo e contratando 3 pessoas, 4 pessoas, 1 pessoa. A nossa realidade mundial é essa.
Aí lançam uma reforma para ajudar um pouquinho o empresário, que no nosso país sofre. Eu sou empresária há 11 anos. Gente, a gente sofre. Se a gente não tivesse coragem, como a maioria, não sei o que seria do país, porque não tem desenvolvimento sem empresa, né? Então, me diga aí, a sua opinião, doutor Eduardo. Boa noite, Fátima. É bom ou é ruim essa reforma? Vai cair ou não vai? Aí ele vai me dizer se vai cair ou não vai. Toda reforma tem uma parte boa e uma parte ruim, não tem de todo boa e de todo ruim. O que acontece é que as reformas não podem ser feitas de uma hora para outra. E aí o doutor Branco pode até concordar comigo nesse aspecto. Por isso que há uma série de aspectos que ainda dependem de interpretação do judiciário. E essa interpretação do judiciário também não vai acontecer em um ano. Isso vai acontecer ao longo do período. A forma que as reformas são feitas no país é que é problemática, que a alteração de, como ele mesmo disse que ele leu, quantas emendas você leu? 1.340 emendas. Para se fazer uma alteração de uma carta trabalhista, que é a CLT, uma legislação trabalhista que é muito ampla. Ao meu ver, me parece que há um certo clamor do empresariado para que haja uma redução de direitos trabalhistas, que no Brasil é uma conquista longa, de muitos anos, e essas conquistas elas não podem acabar da noite para o dia. Elas têm que haver uma redução gradativa, e desde que sejam observados os aspectos constitucionais. Então, você não pode fazer uma reforma trabalhista que ignore a Constituição Federal. Então, foi indevida essa reforma em novembro? Eu acredito que ela já estava sendo esperada há bastante tempo. O problema é a forma que ela é feita, bruscamente. Ela poderia ter acontecido ao longo do tempo, com alterações pontuais, ao invés de se fazer toda de uma vez, que aí se sentiria menos. Se fizesse uma reforma gradativa, ela seria mais interessante do que uma reforma brusca, de uma alteração tão grande na legislação. Olha, é complicado, porque fazer ou não fazer é a questão. Não, tem porque que fazer. eu ouço isso desde que eu era menina. Que muda, tem reforma tributária, trabalhista, rural, e nada acontece. Perfeito. A reforma trabalhista é uma lei, é a Lei 13.467 de 2017. Essa lei ela foi aprovada primeiro na Câmara, onde teve essas 1.340 emendas, e quando ela chegou no Senado, na época, a emenda, só para que a gente entenda, é a proposta feita por um parlamentar para mudar o texto, ou aumentando ou tirando alguma coisa. Quando ela chega no Senado, foi feito um acerto entre os senadores que não se faria mais nenhuma modificação para que ela fosse aprovada de forma mais rápida. E, na época, o presidente Temer assumiu um compromisso de fazer uma medida provisória. Essa medida provisória, no Brasil, como o próprio nome diz, ela é provisória. Ela precisa, portanto, ser discutida pelo Congresso Nacional para que ela se transforme em alguma coisa eventualmente definitiva. Daí vem a preocupação. Esse texto provisório que foi feito poucos dias depois de entrar em vigor a lei. Esse texto, caso não seja discutido no Congresso, agora, dia 23 de abril, ele deixa de existir. É a medida provisória 808. E essa medida provisória, de certa forma, ela foi elogiada, tanto pelos empresários como por quem defende de forma mais assim os trabalhadores, porque ela esclarece uma série de pontos da mudança da lei, ela delimita algumas coisas e ela restringe algumas alterações. Então, em outras palavras, caso o Congresso não faça o seu papel, que é discutir essa lei até o dia 23 de abril, parte da reforma trabalhista, como nós conhecemos, deixa de existir. E aí começa uma confusão de novo, para saber como ficam as coisas. Então, o empresário não sabe como agir e o empregado também não vai saber o que fazer. E isso vai rolar mais um ano? Tem tempo para isso também deve ter, né? Eu defendo, na verdade, que a pior coisa que pode ter é essa insegurança, né? Pelo que eu vejo do empresariado brasileiro, a maior parte do pessoal é gente correta, honesta, tenta cumprir dentro do possível a legislação, dentro daquilo que tem. Mas quando a lei não é clara, isso gera uma insegurança muito grande, porque a pessoa não sabe o que fazer para cumprir com o texto de lei, receia ser depois sancionado numa ação judicial por não ter feito e não saber o que fazer. Então, esse ambiente da gente não saber como a legislação fica é o pior cenário possível. Eu, particularmente, defendo, nesse caso, que daqui que o Poder Judiciário, como o doutor Eduardo falou, regulamente isso tudo, vai demorar bastante tempo. O ideal seria que, realmente, o Congresso votasse, criasse um texto definitivo, não provisório, mas um texto definitivo, que a gente trabalhasse com ele. Eu acho que tem que ser bom para todo mundo, tanto para o empresário como para o empregado. Esclareça essa questão do fundo de garantia agora. Agora você
Antes, o empregador pagava 40% de FGTS, não era 40%, era 50%. Né? 40% ia para o funcionário e 10% era de contribuição social. Agora, ele paga só 20%, e o empregado só saca 80%. 20% fica preso também. E ele não recebe mais seguro-desemprego. E fica assim, fica preso para quem? Para, posteriormente, ele for dar entrada, comprar uma casa, enfim, ficar sem trabalhar durante 3 anos, também ele pode sacar. Fica lá retido para ele um dia. Isso, exatamente, fica retido para ele. Entendi. Aí um dia, posteriormente, ele pode sacar esse dinheiro. Então, gente, é nosso os 20%, né? Importante saber. Aí, o que está em questão também é que esse ano iria acontecer uma reforma previdenciária. O que, de fato, esse povo, esses políticos abençoados, pensavam com essa reforma? É verdade que a gente tem dinheiro assim para viver os próximos 50 anos? Bom, para os próximos 50 anos eu não tenho como lhe responder, não. Então vá nos Agora, 20. o que é que acontece? Vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Existe um sistema que chama Seguridade Social. Nele a gente tem saúde, assistência social e previdência. Se você colocar o sistema de direito previdenciário dentro desse sistema de seguridade social, ele é superavitário, ou seja, se arrecada mais de contribuições sociais do que se gasta com saúde, com assistência social e com previdência. O problema é que o governo faz o seguinte, ele exclui, não tem um círculo de seguridade social, ele exclui a previdência e ele faz a conta, contribuições previdenciárias que entram e benefícios previdenciários que saem. Com essa conta sempre vai dar déficit. Desse jeito, sempre vai dar déficit. A tendência, como o direito previdenciário também é um direito social, assim como o direito do trabalho, há uma tendência de redução ao longo do tempo. Então, toda reforma que acontecer, ela vai acontecer para a redução de direitos. Isso, politicamente, é difícil de se fazer, porque o cara perde voto. Então, toda vez que você for fazer uma reforma, você vai fazer para reduzir direitos, você não vai fazer para ampliar. É por isso que ela não passou. É por isso que ela sequer foi colocada para votação. Então, esse é um problema estrutural que você tem que observar. Como é que você vai reduzir direito de uma forma para outra? O Branco estava falando, houve uma medida provisória para fazer uma reforma. Medida provisória não serve para fazer reforma. Reforma tem que ser uma coisa que tem que ser discutida e tem que ser gradativa. Se você faz via medida provisória, você mata tudo isso. Então, ela já deixa de ter a discussão necessária de uma legislação. De uma legislação que eu digo de lei, estrito senso. Né? Porque medida provisória também é legislação. Mas o que acontece? Da forma que o sistema previdenciário está, realmente há um déficit, realmente há uma necessidade de reforma. Da forma que é vista pelo governo. Assim como eu te falei, excluindo, né, da Seguridade Social. Não, falo só colocando contribuição previdenciária ingressando e benefícios previdenciários saindo. Dessa forma, há um déficit. Mas o sistema como um todo, ele não tem déficit, ele é superavitário. Então, aí é um problema de gestão de como se faz isso. Se você quer gastar mais na saúde, quer gastar mais na assistência social e menos na previdência, e aí é o que acontece, aí o cara faz isso para tentar fazer uma reforma e reduzir gasto público, sem fazer o dever de casa. Né? Outra coisa é que, assim, no Brasil, você se aposenta por tempo de contribuição sem haver uma idade mínima. Isso tem no Brasil e tem no Iraque, mas eu acho que lá também, né, não é muito levado em consideração, porque eu acho que o cara não chega aos 60 anos de idade. Aqui no Brasil, você pode se aposentar com 50 anos de idade. Se você tiver o tempo de contribuição necessário, você se aposenta. Se você for professor do ensino médio, você ainda tem uma redução de 5 anos. Então, há uma possibilidade de uma professora se aposentar com 45 anos de idade. Ela vai viver quanto? Mais uns 40? 40 anos, o Estado bancando isso. E quem paga isso? A gente. O sistema é um sistema solidário. Todo mundo paga. Agora, pode ser que eu pague e nunca use. É por isso que o sistema ele tem que ter um equilíbrio financeiro e um equilíbrio atuarial. Esse equilíbrio atuarial é o que se vê a longo prazo, como você falou. Olha, está reduzindo a natalidade e aumentando a velhice. As pessoas estão nascendo menos, mas estão vivendo mais. Exatamente. Então, para se fazer o sistema dar certo, você tem que ter o equilíbrio orçamentário e o atuarial, ou seja, eu tenho que fazer uma previsão ao longo do período de 10, 20, 30 anos. E aí, para aí, tem o IBGE, que faz a expectativa de vida do brasileiro e faz essa conta. O problema é a forma como se dá a reforma previdenciária. De um dia para a noite. Isso não pode acontecer. Então, hoje,
não foi aprovada essa lei que eles queriam, mas o que seria ideal, na sua opinião? O ideal é uma reforma gradativa. Agora, sim, tem um problema sério que a gente não conhece as contas públicas do INSS. Então, teria que haver uma auditoria externa para saber realmente o que acontece de arrecadação e de gasto. Porque essas notas que aparecem aí, houve um rombo na Previdência de 168 bilhões, a gente não sabe como é feita essa conta. Ninguém sabe. E aí começa a se repetir, não, porque a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada. As pessoas começam a acreditar nisso. Se está quebrada, você quer entrar? Você quer entrar num negócio que está quebrado? Ninguém quer. As pessoas vão fazer o quê? Tentar burlar o sistema previdenciário e vão fazer o quê? Quando você deixa de pagar tributo, você faz o quê? Só negar. Então, tem que ser pensado, primeiro, parar com essa propaganda de que o sistema está quebrado sem dizer como é que é feita essa conta. Então, se você não faz essa conta de uma forma correta, com auditoria externa para saber de quanto é que entra e quanto é que sai, fica difícil você fazer uma reforma previdenciária real para redução de gasto público. Porque ninguém fala, por exemplo, de quanto os bancos estão devendo. Ninguém trata nesse assunto. Eu nunca vi nada aparecer dos débitos de banco. É um absurdo. É um negócio assim, fora da casinha. Dos débitos de previdência que se discute. Ninguém fala disso. Aí fica um mantra nos jornais, a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada, o déficit é de 180 bilhões, é de 190 bilhões, e aí só vai aumentar. Né? Mas ninguém explica como é que faz para resolver o déficit. E tem uns que explicam que a Previdência tem dinheiro. Então, assim, a gente não sabe... Só se você fizer aquele sistema como eu te falei. Se você fizer o sistema de seguridade social. Mas se você isola, realmente é deficitária. Só não se sabe quanto é o rombo. Porque esse rombo que é anunciado aos quatro ventos aí não é real. Não é isso realmente. Porque aí não inclui os créditos, que tem a ser, como eu te falei, dos bancos. Não se discute a recuperação desses créditos. Não se discute realmente quanto é que entra no sistema total. Só isola a contribuição previdenciária que entra e gasta com a previdência que sai. Quando você faz isso, você só coloca o que você quer. Então, assim, eu quero fazer uma propaganda que a Previdência está quebrada, porque, por interesses que nós não sabemos quais, eu quero que passe uma reforma da Previdência, que é uma emenda constitucional, que não é uma coisa simples, né? É uma legislação complexa. Precisa de um quórum qualificado da Câmara de Deputados, depois vai para o Senado. Né? É uma coisa mais complexa do que uma lei, como é o caso da trabalhista. Você vai ser advogado do diabo agora, né? Você, como procurador, eu quero saber o que tem de bom nessa proposta deles de mudarem e o que tem de ruim. Olha, de bom, de aumento de direito, nenhum. Tanto o servidor público quanto os benefícios sociais só tendem a descer a ladeira. Não vai ter melhoria de direitos. Né? A gente está vivendo um momento de mais escassez. Quando você tem mais escassez, você reduz direito para você enxugar custo. Né? Então, é isso que acontece. Por outro lado, vai haver uma maior arrecadação, porque se você tem menos gastos, você arrecada mais e você gasta menos. Né? E você começa a ter superávit, né? Começa a entrar mais, você começa a equilibrar as contas públicas. A ideia é equilíbrio de conta pública. Né? A reforma de Previdência, ela pensa não na iniciativa privada só, ela pensa nos municípios. Os municípios que tem no Brasil, mais de 5 mil, eles não têm um regime próprio de Previdência, a grande parte. Então, eles pagam a tributação, a contribuição previdenciária ao INSS, e muitos são devedores. Quando você reduz o direito previdenciário, você começa a ter um aumento de ingresso e uma redução de saída. E aí a ideia da reforma previdenciária é essa, redução de gasto público. Então, não tem melhoria de direito. Eu até brinquei com minha sogra que, se for o caso, ela morra logo, porque não vai poder acumular a aposentadoria com a pensão por morte. Então, meu sogro está aí, coitado, querendo receber a aposentadoria e a pensão por morte. Ele disse, morra logo antes que a reforma passe, porque se a reforma passar, não vai poder acumular. Vai ter que escolher. Então, esse ano não há possibilidade de reforma? Não. Ainda bem, né? Porque teve um amigo meu que, se entrasse agora, ia perder um bocado de direito. Não tem. Esse ano não tem como passar, porque é um ano de quê? De eleição. Então, ninguém quer reduzir direito. E de intervenção federal. Para não perder também, voto, né? Ainda Um caso isso. sério. Ainda tem intervenção federal. Aí, gente, ano de voto, vamos pensar direitinho quem a gente vai votar, viu? O caso é grave. Aí eu venho com você, Dayana, que a gente tem duas questões aqui, né? A empresa que paga o INSS junto com o funcionário, né? Uhum. E tem o empregado que também paga o INSS. O funcionário ele é obrigado ainda a pagar
o INSS, certo? O empregado, ele tem o dever de pagar caso ele não fale do Prolabore? Existe essa possibilidade? Eu quero que você esclareça a questão do empregado, se realmente, nessa lei trabalhista, aí você entra logo em seguida, se ele pode dizer, não, eu não quero contribuir, já que a lei me dá esse direito. Né? Parece que ainda não. E o empregador, que é MEI ou que é limitada, não pagou, ele tem que pagar retroativo? Como é que realmente isso funciona dentro da lei? O empregado, o empregador tem a obrigação de recolher o INSS dele, sempre. A não ser que ele já contribua com o teto máximo em outro vínculo empregatício. Aí ele pode fazer uma declaração dizendo, eu já recolho nessa empresa aqui o teto máximo, eu não quero que recolha para mim o INSS. No caso do empregador, se ele não faz retirada de Prolabore, ele não tem a obrigação de pagar o INSS. O que acontece muito, e é o que mais aconselho nossos clientes lá na Agilize, é que, assim, posteriormente, se você não retirar Prolabore, não fazer a contribuição para o INSS, a Receita pode depois vir, voltar lá, ó, você tinha que faturamento, cadê esse dinheiro? Você é o único sócio, para onde vai? Você não recolhia INSS? Então, a gente aconselha que, pelo menos, tire do valor mínimo. Você tira o valor mínimo ali, recolhe em cima do valor mínimo e o resto você distribui como lucro. Mas, assim, a maioria realmente não quer. Já tem uma previdência privada, então não quer recolher. Mas a gente, pelo menos, te aconselha, orienta, envia para ele a legislação, ó, a Receita pode vir aqui depois, bater na sua porta e dizer, vem cá, você é o único sócio, esse dinheiro é para onde? Então, recolha pelo menos de um salário mínimo para poder evitar problemas futuros com a Previdência. Porque a Previdência pode bater lá na sua porta se você te sortear. Não, hoje eu vou lá bater na porta dessa empresa porque ele nunca recolheu o INSS, único sócio, e ia para onde esse dinheiro? É verdade o que você falou. O que acontece é o seguinte. Contribuição previdenciária é tributo. Ninguém quer pagar tributo. Alguém aí quer pagar imposto? O que é que vocês acham de ampliar a carga tributária? Você não acha que paga um pouco, não? É muito? Ninguém quer pagar tributo. Contribuição previdenciária é tributo. Só que é um tributo que tem uma contrapartida. Porque, ao mesmo tempo que ela é um tributo, ela lhe dá direito a um seguro social. Então, você tem realmente uma série de direitos decorrente disso que estão lá nos benefícios previdenciários. O que acontece é, o contribuinte individual, temos duas figuras, o que o pessoal chama de autônomo, que tecnicamente não é autônomo, é contribuinte individual. Tem um contribuinte individual que exerce uma atividade remunerada, ele obrigatoriamente tem que pagar a contribuição previdenciária. Não é o facultativo, que paga se quiser, que é o estagiário, que não recebe uma remuneração. Ele recebe uma bolsa, e isso não é remuneração. Então, se ele quiser entrar para o sistema, ele pode ir lá e pagar sobre um salário mínimo. Por outro lado, tem um empregado. O empregado, obrigatoriamente, e há, inclusive, uma presunção de recolhimento. E a empresa, ela tem que reter a parte dele e pagar a parte dela. É a contribuição patronal e a contribuição do segurado. Duas, a dele e a dela. Ela, nesse caso, ela é obrigada a fazer não só a retenção, como o pagamento. Então, se tiver retroativo de empregado, ela tem sim que pagar. Agora, o empresário, esse empresário, ele não necessariamente precisa contribuir, porque ele precisa ter um prolabore. E, obrigatoriamente, ninguém precisa ter prolabore. E a forma de elisão fiscal é o escritório de contabilidade que vai lhe dizer como é que se faz. Mas não é obrigado. Pode haver uma fiscalização e o fiscal pode entender o que ele... Assim, fazer uma interpretação legal. Veja só, nos últimos 6 meses, a Receita tem vindo, em cascata, foram 237 mil empresários notificados a recolher pelo Prolabore. Certo. Obrigado. Mas ele tem que recolher. Bom, a Receita está dando um patamar que você tem que recolher no mínimo pelo Prolabore. Isso. Foram 237 mil notificações no país. Mas ninguém disse o contrário. A gente disse exatamente isso. Agora, ninguém é obrigado a receber prolabore. Não, você não é obrigado, mas você tem que recolher. Desde que tenha prolabore. Mas o recolhimento, a Receita está cobrando. Certo. Se houve prolabore, tem que ter recolhimento. Se a Receita, foi o que a gente falou, se a Receita resolver fiscalizar, aí você vai ter que pagar. Mas a maioria não paga, realmente.
Sim, daí em diante começou a pagar. Não é obrigado, então, a pagar o retroativo. Já que não... A não ser que haja uma fiscalização e ele entenda que o que você recebeu teria que ser prolabore. Aí vão ver que não tem dinheiro nenhum. Entendeu? Tudo vai do Aí não- entendimento do Esse caso. fiscal Eu que vai bater na sua nem, porta. nem me preocupo. E ainda há a possibilidade de você judicializar e discutir isso judicialmente. Como a história? Porque o fiscal, ele não tem, ele não é o dono da verdade 100%. Ah, ainda bem. Você pode discutir essa verdade judicialmente. Aí acontece da pessoa, ela tem uma empresa e ser carteira assinada. Então, se ela já recolhe na carteira, Aí há um foi o que ela problema, explicou. por favor, Aí Daiana. foi o que ela explicou em relação ao teto. Se ela já recolhe, ela abriu uma empresa, enfim, Sim. e também é empregada em outro lugar, e Então, ela essa pode só empresa recolher. ele já paga pelo teto, então ele não precisa. Em nenhum lugar nenhum, ele não precisa. Mesmo se tiver 2, 3 empregos. Acontece muito com o professor. O professor, às vezes, eles devem saber disso, então, recebe já o teto máximo em uma escola ou em uma faculdade, então, na outra, ele basta levar uma declaração dizendo que essa faculdade já recolhe o teto máximo dele, então aquela não precisa recolher. Ótimo. Você falou, mas eu queria mais clareza em relação a isso. Aí vem a questão do empregado, com essa lei que ainda não foi derrubada, que, em contrato, eu vou ganhar de tal empresa R$800 por mês, que aí entra você também. Então, eu não cheguei no teto para pagar o INSS. Como é que faz? Eu complemento Chegou no isso, piso. né? Você Não, chegou no R$800, piso. porque é 900. É o piso. Salário mínimo é o piso. Então, mas eu ganho menos. É isso. Você não chegou sequer no piso. Exato. E aí, Nada como é que acontece nesses casos? Fátima, a gente tem uma situação que talvez seja uma das mais, digamos assim, complicadas do ponto de vista da reforma trabalhista. É o caso do chamado trabalhador intermitente. O que é o trabalhador intermitente? É uma pessoa cujo objetivo, né, dessa contratação é atender uma demanda que é temporária, mas essa demanda, por sua vez, ela oscila ao longo do tempo. Por exemplo, o clássico seria imaginar um restaurante. Ele não precisa de um garçom todos os dias na semana, ele precisa, eventualmente, dias específicos, um sábado, um domingo, tem um volume mais alto. Então, você chamaria essa pessoa para trabalhar somente nesses dias e a pessoa recebe proporcional ao tanto que trabalhou. Qual que é a característica? Nesse caso, a pessoa não sabe, com antecedência, quanto ela vai ganhar. E pode acontecer, infelizmente, do valor que ela ganhar está abaixo do piso, que o doutor Eduardo ali acabou de mencionar. Hoje, a sistemática que foi feita, ela traz duas possibilidades curiosas. Não existe a possibilidade dele não pagar INSS, mas ele vai ter que escolher se ele vai pagar o valor mínimo para se tornar ali segurado e ter os direitos todos, ou se ele vai pagar um valor menor, proporcional ao tanto, 8% do valor que ele recebeu, sem ter direito a nada. Então, no caso do trabalhador intermitente, talvez fosse hoje a única exceção que nós temos de alguém que, em tese, pagaria o INSS, mesmo que o valor não fosse o valor mínimo, mas não teria a cobertura que o INSS proporciona. Então, já que ele é um contrato, né, um serviço prestado, isso não entra na carteira, porque não pode ser menos de um salário. Entra, curiosamente entra. É uma pessoa, só que você não sabe quanto ela vai ganhar. Pode ser que um mês ela ganhe mais, pode ser que um mês ela ganhe 1.500, outro mês pode ser que ela ganhe 200, porque o trabalho oscila ao longo do tempo. Você vê antigamente, recentemente, uma pessoa que trabalha no shopping, por exemplo, ela é vendedora, então ela tem o piso do comerciário. Se não bater nisso, o empregado vai lá ter que colocar. Então, nesse caso, a obrigação fica do empregado. Se ele não colocar o complemento, vai ser prejudicial para ele. A reforma trabalhista ela foi votada de um jeito tão rápido, mas tão rápido, que gerou uma situação curiosa. Imagine vocês. O sujeito trabalhou todos os sábados e domingos em São Paulo, isso foi um caso real, trabalhou todos os sábados e domingos do mês, e aí no contra-cheque, no final do mês, ele recebeu R$28, que seria, na verdade, quase R$300, só que 260 ou 250 era o valor da contribuição mínima para o INSS. Então, isso foi regulamentado depois, foi uma surpresa que ninguém tinha imaginado, né, que o sujeito ia trabalhar e enfim, ia receber R$28. Ninguém ficou muito satisfeito, nem o empregador ficou satisfeito, nem o empregado ficou satisfeito. Então, depois se criou uma regulamentação. Qual que é o problema? A reforma trabalhista tem que ser pensada a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Obviamente que qualquer empregador, pensando numa perspectiva de curto prazo, reduzindo o seu custo operacional, pagando menos valor de salário, isso parece algo vantajoso. Mas a médio e longo prazo, a gente muda, na verdade, a própria característica das pessoas que trabalham no país. Um sujeito desse, que não sabe quanto ganha no final do mês,
eu duvido que ele compre ou troque de carro, caso ele tenha um carro. Ele precisa se precaver, ele precisa imaginar. Então, toda a cadeia produtiva, na verdade, ela começa a ser mudada por um conjunto de trabalhadores que podem ou não acessar os bens de consumo, mas na forma como nós temos hoje, que o sujeito imagina, poxa, eu vou crescer, vou trabalhar, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, esses sonhos deixam de existir nessa nova perspectiva. E um dos grandes receios com a reforma trabalhista é que todo mundo deixe de ser trabalhador, como é hoje, e se transforme, de repente, em trabalhador intermitente, né, que é um modelo um pouco mais precarizado. Esse é um contrato baseado no modelo inglês, é conhecido como contrato de 0 horas na Inglaterra, porque a quantidade mínima é 0 horas. Em outros países que isso foi adotado, em tese foi bom, porque você tem um conjunto de pessoas, normalmente imigrantes, trabalhavam sem carteira assinada, sem proteção nenhuma de nada, eram completamente informais e passaram a ser. O medo que a gente tem no Brasil, no entanto, é que quem hoje é trabalhador formal se transforme num trabalhador intermitente, que é uma espécie mais precarizada de trabalho. Então, ela pode ser derrubada por causa disso? É um dos aspectos aí, caso essa MP, a MP ela prevê uma coisa assim também que não é o melhor dos mundos. Ela diz que até 2020 quem é trabalhador hoje, trabalhador formal, não pode ser transformado em intermitente. E a gente pergunta assim, e a partir de 2020? Em tese pode. E sem essa mudança que traz essa delimitação, qualquer pessoa poderia ser hoje despedida, em tese, e recontratada como um trabalhador intermitente. O que eu digo, num curto prazo, parece uma coisa boa. Você está pagando menos ao funcionário, uma modulação maior de serviços, tudo. Mas, a médio e longo prazo, a gente muda até o mercado consumidor do país. A vantagem, basicamente, para o empregador é que ele vai poder modular a quantidade de trabalho. Para o empregado, vantagem nenhuma. Sair de um trabalho formal para intermitente não tem vantagem. Se o intermitente surgisse, eu pegaria uma pessoa que hoje é informal e transformaria ela numa espécie de empregado. Mas aí que vem a preocupação. E se eu pegar o cara que é formal e transformar ele em intermitente? A gente tem uma mudança, né? Por um lado, a gente sabe que o empresariado precisa realmente ser ajudado. Isso é um ponto fora de questão. Hoje, a gente sabe, tem muitos estabelecimentos que têm uma curva de demanda muito grande. Vamos dar um exemplo, uma loja dessa de chocolate. No período de Páscoa, o cara vende muito bem, mas o resto do ano ele tem uma dificuldade. Então, a gente faz uma contratação temporária de funcionários. Tudo isso, num sistema de trabalho intermitente, poderia ser mais ágil, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pergunta, e quem é que compra esse chocolate, do outro lado? Né? A reforma trabalhista, só para a gente entender, é uma mudança, na verdade, da política do governo. Nos últimos anos, o governo entendeu que a expansão da economia brasileira se daria a partir do aumento da demanda. Então, tivemos um salário mínimo que cresceu acima da inflação. Em tese, as pessoas comprariam mais coisas, mais gente ingressou no ensino superior. Isso é um fato, independente de qual seja a sua ideologia política. Isso é um fato, de fato aconteceu. Na reforma trabalhista, a perspectiva de expansão da economia é a partir da melhora da oferta. Então, a criação de um ambiente, digamos assim, economicamente mais favorável. Eu entendo, na verdade, que a melhora da oferta não viria a partir da reforma trabalhista, e sim de uma reforma tributária. Já passou do tempo. O trabalhador intermitente que estiver recebendo abaixo de um salário mínimo, que assim, ninguém pode receber abaixo de um salário mínimo, mas isso é na carga horária de 44 horas semanais. Então, se o cara trabalha 22 em 2 horas, lugares também pode ele vai complementar. receber, sei lá, meio salário mínimo. E aí a contribuição previdenciária, obrigatoriamente, vai ser retida, só que sobre o que ele recebeu. E aí foi o que o Branco explicou, que é o seguinte: se ele quiser entrar no sistema como segurado, ele tem que fazer uma complementação até o dia 20 do mês subsequente, ir lá no sistema da Previdência e pagar a diferença que falta para completar um salário mínimo. 8% sobre o que falta para completar um salário mínimo, para ter o direito mínimo de contribuição previdenciária sendo empregado. Que é engraçado, porque você pagar ou é contribuinte individual ou é facultativo. Nesse caso, o cara é empregado, só que ele é intermitente, tem uma parte retida, mas ele tem que complementar até o dia 20 do mês subsequente, se ele quiser ser segurado da Previdência. Uma coisa que também, antes, o empregado era obrigado a fazer era pagar o quê? Sindicato. Eu quero que você nos esclareça essa questão de sindicato, que no final do ano também falaram que não era mais obrigatório. É obrigatório, não é? Quais são os benefícios, ou não existe benefício em ter um sindicato, você pagando ali todo mês? Anteriormente, era obrigatório. Todo mês de março, a gente ia descontar um dia do funcionário
e pagar o sindicato, e repassar, a empresa repassava para o sindicato. Com a reforma, deixou de ser obrigatório. E, assim, esse benefício que a gente dava para o sindicato, que descontava do funcionário, muitas vezes, todo mês de março, era certo. Daiana, descontou um dia de salário meu, o que aconteceu, por quê? Não, eu tinha que explicar, mas é obrigatório. É obrigatório. Aí tinha que mandar, dizendo, é compulsório, tenho que pagar sim. E, com esse pagamento, os sindicatos podiam homologar, eles homologavam. Dava assessoria jurídica também para o empregado, às vezes precisava via rescisão e queria até depois, posteriormente, após já ter sido demitido, pedir auxílio para o sindicato. Aí, com a reforma, deixou de ser obrigatório. Então, assim, a gente só pode descontar agora a contribuição sindical se o funcionário autorizar. Se ele não autorizar, a gente não pode mais descontar. Eu já sou aposentada, continuo trabalhando e continuo pagando agora, nesse novo emprego, o INSS. E aí eu quero saber quanto tempo eu vou ter que pagar para ter direito a esse imposto que eu estou pagando. Veja bem, você acabou de chamar de imposto, né? Não é imposto, é tributo, né? Imposto é espécie. Não, mas é imposto para mim. Pronto. O seu raciocínio, de um modo populacional, ele me impõe está de qualquer correto. forma. Você não tem a opção de pagar ou não. Você obrigatoriamente vai continuar pagando. Porque esse sistema ele é baseado num princípio que chama princípio da solidariedade. Todo mundo contribui para alguns ter direito. Então, isso permite, por exemplo, que no primeiro dia de trabalho o cara tenha direito a receber um benefício de aposentadoria por invalidez, por exemplo. Primeiro dia de trabalho. Ele nunca contribuiu, veja bem. Hoje é meu primeiro dia... Meu não, lá ele, né? Primeiro dia de trabalho de João. João vai, cai, bate a cabeça, né? Escorrega lá no trabalho dele, bate a cabeça e traumatismo craniano, fica inválido. Ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Quem é que banca esse sistema se João nunca contribuiu? Não. Ele só ia contribuir no final do mês, quando a GFIP, né, a empresa fosse lá para a contabilidade, para pagar a GFIP. Né? Então, o que acontece? Esse sistema é um sistema solidário. Não quer dizer que você, depois que se aposente, não deva mais contribuir. Na verdade, você não deveria sequer mais trabalhar. Mas, se você continua trabalhando, você continua exercendo atividade remunerada, obrigatoriamente você vai pagar a contribuição previdenciária. O que é que aconteceu? Se criou uma tese chamada da desaposentação. Mas essa tese caiu. Né? O Supremo Tribunal Federal entendeu, com base nesse princípio da solidariedade, que mesmo que você seja aposentado e continue a trabalhar, você continua contribuindo para o sistema e você não tem mais esse direito de melhoria do seu benefício. Então, você quis se aposentar antes, você assumiu um risco de que seu valor vai ser R$1.000, mesmo que você agora trabalhe ganhando 5. Então, você não vai rever, não vai haver uma revisão desse valor, desse seu benefício de aposentadoria. Então, você vai pagar uma coisa que você não vai ter benefício. A gente faz isso o tempo inteiro. É? Você não paga verdade, imposto de renda? Verdade. Você não paga ICMS? A gente paga e não tem direito você não paga a nada. ISS? Pois é. Receita, tudo, né? A gente paga, na verdade, para esse povo trabalhar. A gente tem que... É porque, assim, o sistema é um sistema solidário. Né? Direito social tem a maioria que é quem precisa do direito social. E, assim, às vezes você ganha mais e paga para manter o sistema de quem precisa. Mas é uma coisa que eu não sei se vocês têm dúvida, mas eu tenho. Uma pessoa passa a vida pagando o teto de imposto, mas ganha 30 mil. Mas ela tem o teto para pagar. Veja bem. Me explique isso Outro aí, dia, que para mim... Aí eu vou fazer uma desmistificação. O pessoal fala, por exemplo, não, porque é um absurdo o servidor público se aposentar com 30 mil reais, quando eu só posso me aposentar com 5.800. Rapaz, ele contribuiu sobre 30 mil reais a vida inteira. Porque falam que tem um teto. Eu quero que você me explique isso. É o teto para o regime geral de previdência, que é o INSS. Sim. O regime Mas é quantos por cento? É em cima dos 30%, os 8%? É isso que eu quero saber. No regime fechado... Não é isso que me falaram. No regime próprio, não é do total. Aquele ali é entendido de receita, viu? É sobre o total de sua remuneração, com exceção de, por exemplo, o salário... Como é o nome do salário do juiz? O auxílio moradia. Sim. Que está excluído disso aí porque é uma verba indenizatória. As verbas indenizatórias não entram. Mas se seu salário for de 30 mil, você paga a contribuição previdenciária sobre 30 mil. Se você for da iniciativa privada, não. A empresa paga, mas você não.
Então, eu trabalho na Odebrecht, ganho R$30 mil. O teto é aproximadamente 6 mil. 5.645,80. Vamos arredondar para 6 mil. Arredonda para 6 mil. Eu só vou contribuir sobre 6. A empresa vai contribuir sobre os 30. Então, eu vou complementar com a privada. Isso aí. Se você quiser, você pode fazer um PGBL, um VGBL, uma previdência no banco de sua preferência, né? Que é quem tem hoje a atribuição para fazer previdência complementar. Então, esse programa foi patrocinado pela Universitária, Brascoach, Mobília Eventos, Agilize Contabilidade e Adames Implantes e Estética. Então, eu gostaria, antes de agradecer a plateia, que vocês deixassem uma mensagem final, que é qual a atitude que o profissional deve ter dentro de uma empresa e a atitude que o empresário deve ter com os funcionários. Começando por Daiana. Acho assim, a principal atitude é ser sempre a ética. Se você é ético, você é comprometido, você é honesto, você se preocupa com o próximo. Ou seja, a empresa é uma equipe. Então, se você é uma equipe, você tem que se preocupar com o seu colega, respeitar o seu colega. E, enfim, isso gera um círculo vicioso. Se você é ético, o relacionamento pessoal vai ser bom. Tudo vai andar de forma correta. Então, acho que o principal é isso. Eu, como funcionária também, acho que é o mais importante. E o empresário para com o empregado? O empresário, é assim, a Agilize, até uma empresa que eu posso falar bem sobre isso, é o respeito. A Agilize respeita muito o seu funcionário. Preza muito pela qualidade do bom relacionamento, do bom... Assim, quer sempre que você esteja confortável, quer que você se sinta bem no seu ambiente de trabalho. Assim, realmente é uma empresa de outro mundo, a Agilize. Então, porque eles respeitam realmente você. Primeiro, eles se preocupam com que você... Se você está bem, está satisfeito, está faltando alguma coisa. Então, assim, o respeito que eles têm com a gente é muito bacana. Legal. Obrigada, Daiana. Doutor Eduardo? Eu vou falar um pouco mais como cidadão com a coisa pública, para não ficar na mesmice. Eu acho engraçado quando a pessoa pensa que o que é público não é de ninguém. E aí, enquanto a gente continuar pensando assim, não dá para ir para frente. A pessoa tem que ter a consciência de que o que é público é dela. Então, quando o cara constrói uma praça, ao invés de chegar lá e destruir a praça, aí cada um cuidar do que é público como se fosse seu, eu acho que a gente já está começando a melhorar absurdamente. Isso eu falo em todos os lugares, o empresariado, o empregado, quem quer que seja. Porque o empresariado também peca. No momento que um empresário vai e banca um político para fazer uma medida legislativa especial para ele, reduzindo o direito da população e ampliando benefícios para ele, isso também não vai para frente. Então, do menorzinho ao maiorzinho, que trata da coisa pública como sua, se você trata da coisa pública como de todo mundo, você começa a agir de uma forma que melhora o seu país. E do empresário para o... Você falou da responsabilidade do empregado com a empresa. Eu falo da população em geral com o que é público. Ah, entendi. Mas Esse como empresa, ou como empregado público e como empregador, no caso. Isso como todo mundo. Como líder, no caso. Como qualquer um. E aí vem muito aquela ideia de compliance que vem com a ideia de ética. Parte muito disso. E parece que é muito do mesmo, mas não é. Se o compliance começa a ser não só uma ideia burocrática de se implantar um compliance porque minha empresa cometeu deslizes no passado, mas com a ideia real de fazer com que ela haja dentro da ética, né? Respeitando as instituições, respeitando os seus empregados, respeitando os seus parceiros. Isso faz com que a população melhore cada vez mais. É um jogo de ganha-ganha. Que seja assim realmente, né, doutor? Adoraria. E você, doutor Maurício? Puxa vida, o último é sempre... Mais difícil, né? Eu penso o seguinte, eu não vejo hoje, na verdade, empregados e empregadores em barcos diferentes. Eu acho que, na verdade, essa é uma relação. Qualquer relação ela tem que ser pensada nos dois lados. O direito brasileiro consagrou, a partir de 2002, isso já existia, mas consagrou uma ideia que a gente chama de boa-fé. Boa-fé é tentar não prejudicar o outro. Podemos traduzir assim de forma bem simples. Há uma definição jurídica mais complexa. Mas, se a gente se pautar nessa perspectiva de que eu não vou prejudicar a outra pessoa,
E eu penso o seguinte, num ambiente no qual a gente tem uma lei, essa lei eu penso que ela é suficiente, não precisamos nem de mais nem de menos. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva tem força de lei. Aquilo foi alvo de uma negociação, é uma lei especial, nesse sentido. Então, eu acredito, juntando a fala dos dois que me antecederam muito bem, eu acredito que, na verdade, a boa-fé que deve pautar essa relação. As partes devem buscar e, na dúvida, seguir a lei, seguir as normas. Em geral, o direito ele é pensado na perspectiva do cumprimento. Por algum motivo, a gente imagina o direito muito mais em como burlá-lo, como descumpri-lo. Não é assim que se constrói uma boa relação. Então, se puder deixar alguma mensagem, acredito eu, nesse sentido da boa-fé de parte a parte, no cumprimento das normas, no cumprimento das leis, ou fazer o máximo possível para que essa relação seja sempre harmônica. É isso. Obrigada, doutor. Vocês que nos acompanharam, muito obrigada. E fica a dica, faça a diferença e, se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.